Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37, uma parábola que todos nós conhecemos, mas será que de fato entendemos o significado dela? Essa é uma pergunta importante para pensarmos nessa noite. Lucas 10, 25 a 37, a palavra de Deus nos diz: E eis que certo homem intérprete da lei se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Amém. A palavra do Senhor. Não feche a sua Bíblia para que você acompanhe a exposição bíblica. Vamos orar. Senhor, nós somos gratos pela tua palavra que acabamos de ler. E como teu povo, nós nos colocamos diante do Senhor, rogando a graça, a misericórdia, e pedindo que o Senhor, que inspirou esse livro, mediante o Espírito, que o Senhor mesmo fale ao coração do teu povo nessa noite, que o Senhor nos ajude a compreender as lições pretendidas pelo Senhor Jesus, mas mais do que uma compreensão, que o Senhor nos ajude a aplicar essas verdades em nossas vidas. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos vivendo em um mundo profundamente dividido. As divisões étnicas, as divisões pessoais, as divisões ideológicas, de fato, têm criado profundas barreiras na sociedade. Através das redes sociais, tudo isso tem sido ainda enfatizado de forma bastante grande, isso tem sido aumentado. É um mundo onde nós primeiro olhamos as pessoas, o que elas pensam, o que elas são, para depois imaginarmos como nós devemos tratá-las. E uma pergunta importante é: quem é que é de fato o nosso próximo? A quem nós devemos mostrar compaixão nesse mundo tão dividido, onde nós muitas vezes também demonstramos uma certa compaixão e piedade apenas por pessoas próximas a nós. Nós criamos profundos estigmas em nossa mente. A quem nós devemos mostrar compaixão? A quem nós devemos amar? A quem nós devemos ajudar? Essa parábola nos ajuda a repensar profundamente a nossa vida, não à luz da sociedade que nós estamos vivendo, mas à luz daquilo que Deus quer de nós, daquilo que Deus é em essência, um Deus cheio de compaixão, e nos ensina a emularmos aquilo que Ele é, a imitarmos aquilo que Ele é. Esse é um ponto importante que nós aprendemos nesse texto. Você tem dificuldades em demonstrar compaixão com alguém?
Você primeiro olha o tipo de pessoa para estabelecer se ele é digno do seu amor, ou do seu relacionamento, ou da sua ajuda. Todos nós temos essa profunda dificuldade com os relacionamentos interpessoais. É por isso que essa parábola é muito importante para nós. Foi importante no contexto em que Jesus contou, foi importante no contexto daqueles para quem Lucas escreveu, e é importante também para nós hoje. Mas antes de responder essas perguntas, e a pergunta central é qual o ponto dessa história, qual o ponto da parábola, vamos analisar o texto. Primeiro vamos analisar o contexto maior onde ela está inserido. Esse texto está inserido no Evangelho de Lucas, que é um evangelho que foi escrito por alguém que não foi uma testemunha ocular dos eventos, diferente de Mateus, diferente de João, Marcos e Lucas, eles não foram testemunhas oculares. Mas Lucas, desde o início do seu evangelho, diz que foi alguém que fez uma acurada investigação. Ele era um médico, um homem que tinha uma certa formação. Isso nós sabemos não apenas pelos relatos que nós encontramos nas epístolas paulinas, mas pela forma do grego. O grego de Lucas, e sobretudo no início, é um grego profundamente sofisticado, que mostra a sua competência literária em escrever. É o evangelho, em termos proporcionais, de tamanho, de extensão na língua grega, o maior de todos. Embora tenha menos capítulos na nossa versão, quando nós comparamos com Mateus, mas ele é maior do que Mateus. É um evangelho também onde Lucas tem um grande propósito, ou grandes ênfases muito claras. Segue geralmente, como os demais sinóticos, as narrativas da infância, o ministério público de Jesus, culminando com a sua morte e a sua ressurreição. Mas Lucas, ele escreve, na verdade, 2 obras. E essas 2 obras são endereçadas a um homem chamado Teófilo, que nós não sabemos quem de fato era. Há várias hipóteses, estudos doutorais para tentar identificar quem era esse Teófilo, mas o fato é que nós não sabemos. Possivelmente alguém ilustre que havia conhecido a fé cristã, e Lucas agora está escrevendo primeiro o Evangelho e depois o livro de Atos, são 2 obras para a mesma pessoa, e o propósito era muito simples, mostrar como o Evangelho que sai dali, de um local desconhecido dentro do Império Romano, Israel, vai chegar no coração de Roma. É assim que o livro de Atos termina, mostrando os atos de Jesus e depois os atos do Espírito Santo que levam agora o cristianismo a chegar em Roma, o coração do mundo gentílico, o avanço do Evangelho. Então Lucas escreve esse Evangelho e desde o início ele tem algumas ênfases muito claras. Ele tem uma ênfase muito clara em Jesus como sendo um expositor das Escrituras. Ele começa no início, no capítulo 6, mostrando Jesus expondo as Escrituras, e no capítulo 24, Jesus expondo as Escrituras do Antigo Testamento. Há uma ênfase muito clara em Jesus como sendo servo sofredor, o de Isaías, como nós cantamos no capítulo 53 de Isaías. Há uma ênfase muito clara na oração. Lucas enfatiza bastante a oração. Uma ênfase muito clara em parábolas, muitas parábolas. Então, realmente é um evangelho digno de leitura. Agora vamos olhar o contexto específico. O contexto específico aqui desse texto, no capítulo 10, tem a ver com o início do ministério público de Jesus, sobretudo o momento onde Jesus está enviando, preparando os seus discípulos e enviando-os para levar o Evangelho. O reino havia chegado em Cristo. Essa é a mensagem central dos Evangelhos. O reino de Deus chega de forma plena, de forma gloriosa, com a pessoa bendita de Cristo. E agora Jesus envia os seus discípulos para pregar o Evangelho. Se você voltar um pouco aí no capítulo 10, no início do capítulo 10, nós temos exatamente isso, a missão dos 70. E Jesus, então, dentro desse contexto, prepara os seus discípulos para a rejeição, e trazendo também inúmeras situações para eles. Eles então vão pregar o Evangelho. Jesus envia eles em par, em dupla, e eles então saem para pregar o Evangelho. Mas mesmo dentro desse contexto, onde eles saem para pregar o Evangelho, no versículo 13 a 16, há algo inusitado, onde o próprio Jesus diz que muitas cidades não iriam crer nele.
Nós vamos encontrar no versículo 13 vários ais, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, onde Jesus vai mostrar que apesar dele ter pregado, evangelizado, várias dessas cidades rejeitaram e rejeitariam o seu ministério, rejeitariam a sua pessoa. Então o envio daqueles homens seria marcado não apenas por pessoas que iam crer, mas também por profunda tristeza, rejeição. Muitos iam rejeitar Jesus. Quando os 70 regressam, no versículo 17 ao versículo 20, observe na sua Bíblia, eles estão muito felizes, eles estão muito alegres, porque até mesmo os demônios se rendem. E Jesus diz no versículo 18, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Jesus percebe que o reino de Deus está avançando, mas no meio desse avanço do reino de Deus haverá incrédulos. Muitos vão rejeitar, muitos não vão crer. E Jesus, então, no versículo 21, vai fazer algo inusitado. É um dos poucos exemplos onde nós vemos o Senhor Jesus usando e expressando alegria. Ou seja, no meio de tantas lutas ministeriais, onde Ele está enviando os seus discípulos, pregando o Evangelho, Satanás está caindo de alguma forma, mas os homens estão rejeitando, e Jesus percebe que Deus está fazendo algo. Veja o que ele diz no versículo 21. Naquela hora exultou Jesus no Espírito e exclamou, a ideia de profunda alegria, exultar. Jesus está feliz. E ele diz, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, no meio de toda aquela obra missionária que Jesus está fazendo, acima dela existe a soberania de Deus, onde Jesus reconhece que muitos iam crer, sobretudo os sábios, os inteligentes, sobretudo aqueles escribas e fariseus que estão rejeitando Jesus, mas muitas pessoas, os pequeninos, estão crendo. E isso faz parte de um plano maior, da própria eleição de Deus, onde é Jesus que se revela a quem Ele quer. Ou seja, no meio daquela obra de crença e de rejeição, Jesus reconhece que existe um Deus soberano que, através de Cristo, está salvando o seu povo. E é por isso que Ele vai dizer, aí do versículo 23, bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes, pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvi o que ouvis e não ouviram. Jesus está ensinando coisas maravilhosas, mas muitos não estão crendo, sobretudo os sábios e entendidos. E qual a implicação para o contexto? Agora vamos para o texto, versículo 25. É exatamente um sábio entendido que vai procurar o Senhor Jesus. Ou seja, dentro desse contexto, e os evangelhos, como eu expliquei, os autores, eles usam 3 princípios importantes. Seleção, eles selecionam histórias, eles fazem um arranjo literário, eles fazem também adaptações. E de alguma forma Lucas arranja essa história nesse contexto exato, ou seja, um intérprete da lei, um homem sábio, que aqui na história vai representar exatamente aqueles sábios e instruídos que rejeitam Jesus, que se aproximam de Jesus não para aprender, mas para testá-lo. Observem como há uma relação clara contextual aqui. Jesus está reconhecendo a soberania de Deus na salvação, há uma bem-aventurança sobre os discípulos, e é por isso que essa parábola do samaritano, ela vai ter um contexto muito profundo, uma relação, aliás, muito profunda com esse contexto, porque é aquele samaritano, forasteiro, odiado, que será o exemplo, o protótipo que Jesus vai usar para mostrar a misericórdia e a compaixão de Deus para com aquele homem que está caído. E essa parábola interessante é seguida logo após, do versículo 38 a 42, esse texto, aliás, com a história de Marta e Maria. Observe como Lucas, como mestre, arranja as histórias, porque, de alguma forma, essa história do intérprete da lei e da parábola do bom samaritano está conectada com
com aquilo que Jesus diz, os sábios instruídos que não vão crer, mas os pequeninos vão crer. Jesus vai dar uma aula aqui sobre o que é o próximo de fato, através da parábola, que mostra a ação de alguém, de mostrar amor para alguém com quem está caído. Mas logo em seguida nós temos a história de Marta e Maria, que vai, de alguma forma, complementar a história, mostrando que as palavras de Jesus sempre devem ser ouvidas e temidas. Que é o exemplo de Maria, diferente daquele homem intérprete da lei. Tudo faz sentido. Agora vamos analisar o relato em si. Versículo 25 a 37. Acompanhe comigo. Esse relato ele se divide em 3 partes. Primeiro é um diálogo inicial entre o intérprete da lei e Jesus, versículo 25 a 29, que é baseado, sobretudo, nessa pergunta: o que é que eu faço para herdar a vida eterna? É a primeira pergunta que ele faz. Logo em seguida, a segunda parte começa com a outra pergunta que ele faz ao Senhor Jesus: quem é o meu próximo? E aí nós temos a parábola que vai do versículo 30 ao versículo 35, onde Jesus vai contar uma parábola. Ao invés de dar uma resposta direta, o Senhor Jesus, em toda a sua sabedoria, vai contar uma parábola. E por fim, versículo 36 a 37, tem essa pergunta final de Jesus e a resposta do intérprete da lei, quando Jesus pergunta a ele no versículo 36, qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores. Então são 3 partes bastante claras. Essa é a estrutura do texto. Agora, que tipo de texto é esse que nós estamos lendo? Todo texto ele tem um gênero, ele tem uma forma. E o gênero é muito claro, é um gênero narrativo, porque tem uma história, mas no meio dessa história narrativa tem uma parábola. A parábola está bem no meio. É o que nós chamamos um gênero narrativo parabólico. E o que é uma parábola? Por que Jesus utiliza tantas parábolas? É impressionante a quantidade de parábolas que o Senhor Jesus conta, e Lucas vai narrar a maioria das parábolas, ou a grande maior quantidade das parábolas que foram contadas pelo Senhor Jesus. O que é uma parábola? Bom, uma parábola é uma metáfora, o símile. O que é uma metáfora? É uma história onde o Senhor Jesus vai usar personagens, ou símile, uma comparação. Algumas vezes ele usa símile, comparação, retirada geralmente da natureza ou da vida comum, com o objetivo de capturar os ouvintes devido à vivacidade da história, às vezes usando a estranheza da história, às vezes usando ironia na história, às vezes usando humor na história, deixando a mente em estado de reflexão ou dúvida sobre a precisa aplicação para provocar um pensamento ativo. Então, o objetivo daquelas histórias de Cristo era exatamente desconcertar o ouvinte, levá-lo a refletir através de vários paradoxos, de contrapontos, de ironia. Nessa parábola nós vamos encontrar inúmeras ironias. Inúmeras ironias. Aqui nós vemos toda a mente brilhante do nosso Salvador. Isso era uma parábola. Geralmente eram pequenas histórias fictícias que buscavam transcender o símbolo, levando os ouvintes à reflexão. Elas têm como característica narratividade, ou seja, uma história, metaforicidade, ou seja, geralmente personagens que significam alguma coisa ou lições ensinadas, e elas têm também uma mensagem muito clara para aqueles que estão ouvindo. Mas que tipo de parábola? Tem vários tipos de parábola. Essa parábola é chamada de parábola narrativa indireta, simples, sobre o discipulado. É uma parábola sobre o discipulado. Jesus quer ensinar sobre o que significa servir a Deus. Ele está, de alguma forma, respondendo àquele intérprete, mas ele também está ensinando aos seus próprios discípulos o que é amar o próximo. Esse é um ponto fundamental dessa parábola. Mas essa parábola é também chamada uma história de exemplo. O que é que significa isso? Algumas parábolas elas são chamadas pelos estudiosos de história de exemplo porque elas oferecem um padrão, geralmente, de comportamento que você deve imitar
ou mau comportamento que você não deve imitar. Nós vamos encontrar muito isso nas parábolas. Então é uma história de discipulado, mas também uma história de exemplo. E quando nós vamos interpretar uma parábola, nós vamos fazer isso nessa parábola, geralmente nós temos a figura que nós temos que entender, o significado dela, o que é que ela significa para os primeiros ouvintes, e depois fazemos a aplicação para a nossa vida. Esse é o ponto central quando nós vamos ler uma parábola. Agora, qual a ideia central desse texto? Bom, a ideia central é simples. O ponto da parábola não parece ser difícil. A ideia é que amar a Deus significa que não se pode impor limites a quem se deve amar como próximo. Isso é claro, isso é óbvio. Não se deve impor limites a quem se deve amar como próximo. Mas qual a ideia central? Que lições o Senhor Jesus quer ensinar para nós? Qual o tema, então, dessa parábola central? E que será também o tema do sermão dessa noite? Que representa exatamente o cerne da parábola. O tema é o dever de replicar a misericórdia divina sobre o próximo. Esse é o cerne da parábola. O dever de replicar a misericórdia divina sobre o próximo. Aqui nós temos a parábola do homem atacado pelos salteadores. Não é uma parábola do bom samaritano. Esse não é o foco principal. O primeiro equívoco na interpretação. É uma parábola de um homem atacado pelos salteadores, que encontra um próximo, pasmem, samaritano. Esse é o ponto. E aqueles ouvintes, quando ouviram o Senhor Jesus, o intérprete da lei, eles ficaram chocados. É a parábola de um homem que é atacado, que está caído, e pasmem, um samaritano, quem diria, vai ajudar aquele homem. Há 3 ideias principais no texto que nós vamos expor. A primeira pergunta, para testar Jesus e a sua sábia resposta, versículo 25 a 29. Segundo, a segunda pergunta, para justificar-se diante de Jesus, e a parábola de Jesus, versículo 30 a 35. E por último, a pergunta e ensino de Jesus sobre o próximo, e a resposta preconceituosa do intérprete da lei, versículo 36 e 37. Então são esses 3 movimentos que nós vamos analisar. Agora vamos analisar verso por verso. Primeiro, a primeira pergunta para testar Jesus e a sua sábia resposta. Veja como Lucas começa a parábola. Ele diz assim: e eis que certo homem. Esse eis na língua grega literalmente é uma partícula idu, que significa ver, presta atenção. Geralmente é usado no Novo Testamento, e Lucas faz muito isso, para introduzir personagens importantes nas narrativas. Literalmente é quando você quer chamar a atenção de algo. Então, dentro desse contexto, onde Jesus está sendo rejeitado pelos sábios entendidos, mas de alguma forma Deus, através dele, ele está chamando os pequeninos, ele está chamando aqueles que o Pai lhe deu antes da fundação do mundo. É dentro desse contexto que Lucas diz assim: vejam, quem aparece? Segundo Lucas, na língua grega, ele chama de nomikos, literalmente, como o nosso tradutor diz, o intérprete da lei. Um intérprete da lei. E o que é um intérprete da lei? É alguém especialista na interpretação da lei. Possivelmente alguém em um grau maior do que o escriba e fariseu, segundo alguns estudiosos. Então você tinha aquela pessoa que era especializada em interpretar o Antigo Testamento, em conhecer a lei, em conhecer os mandamentos, em todas as aplicações possíveis, como aplica cada mandamento, em que circunstância, que analisa a lei não apenas no seu aspecto geral e principiológico, mas nos casos concretos. É um intérprete da lei. Lucas diz: veja, um intérprete da lei. E ele se levanta, é interessante como Lucas constrói essa ideia, ele se levanta com o intuito de pôr Jesus à prova. Ele quer, na verdade, colocar Jesus sobre teste. A palavra grega aqui que Lucas usa é a ideia de teste. Não há intenção em aprender a respeito de Jesus. Ele não quer observar o ensino de Jesus e ser transformado por ele, não. Ele quer testar Jesus. Desde o início, o objetivo é muito claro, ele quer testar Jesus.
Ele quer saber o grau de conhecimento de Jesus. Ele quer saber se Jesus realmente conhece a lei. Será que Jesus conhece a lei? Será que Jesus interpreta bem a lei? Será que Jesus entende o cerne da lei de Deus? Alguém que está arguindo o criador da lei, que é Cristo. Paramos para pensar nisso? Ele está perguntando se o criador da lei entende a lei. Esse é o ponto aqui da história. E ele então quer testar Jesus. E a pergunta dele, embora ele o chame de mestre, rabi, era um termo comum, Jesus já é tratado assim, o que não quer dizer que ele mostre uma deferência ao Senhor Jesus. A pergunta é: que farei para herdar a vida eterna? Uma tradução literal do texto grego seria: fazendo o que eu herdarei a vida eterna? Fazendo o que eu herdarei a vida eterna? E essa mesma pergunta que aparece aqui, feito por esse intérprete da lei, aparece mais à frente em Lucas 18, se você avançar um pouco, feita agora por outra pessoa. Lucas 18 diz exatamente: certo homem de posição perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? É a mesma pergunta. Fazendo o que eu herdo a vida eterna? O que é que eu faço para herdar a vida eterna? Obviamente que existem pressupostos nessa pergunta equivocados. Existia, obviamente, nesse momento, ainda que alguns estudiosos neguem, mas na religião de Israel, uma grande ênfase em obras, em obediência à lei, como se fosse a própria, como se tivesse um aspecto meritório de herdar a vida eterna. E ele quer então saber do Senhor Jesus. Por um lado, o Antigo Testamento ensinava que a lei era a própria vida, mas a lei era a própria vida quando ela era vista dentro de um contexto maior da graça de Deus e da fé. A fé nesse Deus pactual que entra em relacionamento com pecadores e que dá ao seu povo a lei, para que o seu povo então tenha vida, mas não vida na própria lei. Essa era uma compreensão equivocada dos escribas e dos fariseus na época de Jesus, e com certeza na mente desse homem: o que é que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus então, com toda a sua sabedoria, ao invés de entrar em um debate teológico, eu sou professor de seminário e os alunos às vezes fazem muitas perguntas, e uma das formas que o Senhor Jesus nos ensina é exatamente usando aquilo que nós chamamos uma contra-pergunta. O que está escrito na lei? Como interpreta? Como Jesus estivesse dizendo: e você acha o quê? Você pensa o quê? Qual a sua opinião? O que é que você acha que alguém deve fazer para herdar a vida eterna? Você já tem uma resposta sobre isso? E o homem então vai responder no versículo 27. A isto ele respondeu. É claro, a língua dele estava coçando, ele sabia o tempo todo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Ele está citando aqui o texto de Deuteronômio 6:5, que era o resumo da lei. Amar a Deus sobre todas as coisas. E logo em seguida, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele está citando o texto de Levítico 19:18, que de alguma forma ensinava essa ideia de amar o próximo. Ele está dizendo: é claro que eu sei. Mas o que é intrigante nesse texto é que nós vamos ver em Mateus e em outras partes dos evangelhos o Senhor Jesus usando esses dois textos. Como, por exemplo, Mateus 22, Jesus explica que o cerne da lei era isso: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Esse homem tinha ouvido o ensino de Jesus? Talvez. Essa ideia já era corrente na época de Jesus? Nós não temos certeza, não há evidências fortes que apontem para isso. O fato é que a resposta do jovem está correta. Jesus já ensinava isso várias vezes em seu ministério. E é por isso que ele diz no versículo 28, respondeste corretamente. E a resposta de Cristo ele usa de forma muito enfática: faze isso e viverás. Lucas, obviamente Jesus falava em aramaico, falou em aramaico, mas Lucas escreve em grego.
Ele usa esses dois imperativos: faça isso e você vai viver. Obedeça toda a lei de Deus. Nunca quebre o mandamento. Seja perfeito. Nunca deixe de amar alguém em nenhum minuto da sua vida. Obedeça tudo isso. Faça isso. Obviamente que aquele homem talvez não tivesse compreendido dessa grande impossibilidade. Ninguém consegue obedecer toda a lei para ter vida nela. Ninguém consegue ter justiça que vem da lei. Faça isso. Obedeça isso e você vai ter vida. A primeira pergunta, ele queria testar o Senhor Jesus. Mas ele caiu nesse teste, por quê? Porque o que Jesus está ensinando é muito mais profundo do que aquela mente humana consegue compreender. Jesus está levando ele para a impossibilidade de uma salvação por obras. A impossibilidade de alguém amar a Deus sempre, sobre todas as coisas, de amar o próximo sempre, sobre todas as coisas, para ter vida eterna. Ninguém faz nada para ter vida eterna. Jesus, você quer ter vida eterna? Então, faça tudo isso. Ele compreendeu essa impossibilidade nesse momento? Nós não sabemos. Mas os leitores, com certeza, de Lucas, compreenderam. E aquele homem agora vai fazer uma segunda pergunta. Primeiro ele elogia Jesus. Então, Jesus lhe disse: faze isto e viverás. Aliás, versículo 29. Agora a segunda pergunta. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? A primeira pergunta tinha um objetivo, era testar Jesus. E agora ele queria, de alguma forma, se auto-justificar. Quem era o meu próximo? E nós temos que compreender, à luz da época, quem era o próximo na mente desse homem. Para os escribas e fariseus, os próximos, a ideia de próximo, tinha uma ideia muito restrita. Porque o texto de Levítico, que ele cita, 19 e 18, se você olhar o versículo 33 e 34, o próximo tinha a ver com aqueles que estavam dentro da comunidade de Israel, e aqueles estrangeiros que entravam dentro da comunidade de Israel. Então, a mentalidade era muito clara: o próximo é quem? É alguém judeu, um colega judeu. Esse é o meu próximo. Preferencialmente, na mente daquele homem, um judeu, observador da lei, justo como ele, e aqueles menos puros, pecadores, não judeus, os samaritanos. Ninguém era próximo dele. É claro que aquele samaritano não era o seu próximo. Nenhum judeu considerava um samaritano um próximo. O intérprete estava tão cego pela sua própria justiça, tão convencido de que já amava a Deus perfeitamente, que a única área onde ele conseguia imaginar uma possível falha era na definição de quem ele era obrigado a amar. Ele diz assim: olha, nessa primeira lista aí, em relação a Deus, eu estou ok. E talvez a pergunta tenha a ver exatamente com isso, talvez com a dúvida: quem é esse meu próximo? Observe que o objetivo é justificar-se. Ele diz assim: nesses primeiros mandamentos em relação a Deus, eu estou tranquilo, isso aí eu tiro de letra. Mas em relação ao próximo, ele quer se justificar, ele quer saber a quem ele quer amar, quem ele deve amar. Ele não estava perguntando para aprender a amar mais. Ele estava perguntando para justificar a quem ele já não amava. Ele já não amava. Havia várias pessoas fora do ciclo do amor dele. Então, quem é o meu próximo? E Jesus, mais uma vez, se recusa a dar uma definição abstrata. Obviamente, Jesus poderia dizer, dar uma aula, explicar a ele. Dizer: vem cá, menino, senta aqui, deixa eu te dar uma aula de Antigo Testamento. É assim, funciona assim, o próximo. E agora chegou o Messias, que sou eu.
E conforme as profecias do Antigo Testamento lá de Isaías, a obra da salvação amplificou agora para os gentios. E esse conceito de próximo agora vai ser alargado através da minha obra. Jesus podia ter explicado tudo isso a ele, mas Jesus não faz isso. Jesus vai contar uma parábola. Esse é o ponto que eu quero chamar a sua atenção, a parábola. Preste atenção na figura da parábola. Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo. E essa parábola que Jesus conta, ela é devastadora. Ela é projetada não para informar a mente daquele intérprete, mas para esmagar o orgulho dele, destruir a sua autojustificação. É uma parábola para ensinar ele o que ele não conhecia. Quem era Deus? Ele achava que conhecia, estava perto de Deus, e que talvez o seu problema ainda fosse em relação ao próximo. Mas ele não conhecia Deus. Agora vamos ver a figura da parábola. Primeiro, Jesus começa dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Jericó não é aquela Jericó que nós conhecemos, que Josué conquistou, mas uma cidade que ficava próxima de Jerusalém, mais ou menos 27 quilômetros de Jerusalém. Era uma cidade onde existiam, sobretudo, muitos sacerdotes que moravam nessa cidade. E aquele homem, então, ele descia de Jerusalém, ele estava vindo de Jerusalém para Jericó. Ele foi para Jerusalém, nós não sabemos o que ele foi fazer, possivelmente quando os judeus iam para Jerusalém, além de comércio, eles iam adorar, eles iam fazer sacrifícios. Jerusalém era o lugar dos sacrifícios. É bem possível que a intenção do Senhor Jesus é mostrar que aquele homem tinha ido em Jerusalém a oferecer sacrifícios. E ele então, em sua volta, e esse caminho, eu fiz uma pesquisa sobre isso, esse caminho, tem até algumas fotos no Google, é maravilhoso hoje, tem umas fotos desse caminho, desse possível caminho, um caminho muito perigoso, é perigoso até hoje, salteadores. E o texto então nos diz que esse homem caiu em mão dos salteadores, os quais depois de lhe roubarem tudo, lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Então, essa é a ideia de uma vítima de assalto que vem de Jerusalém e agora ele está indo para Jericó, no meio do caminho ele está ali caído morto. E agora Jesus continua. Agora Jesus vai mostrar 3 respostas àquele homem ferido. Primeiro do sacerdote, depois do levita e depois do samaritano. Versículo 31, casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo passou de largo, ou seja, esse sacerdote ele vinha de Jerusalém. Esse é o ponto aqui. Aquele sacerdote, ele está vindo de Jerusalém, eles tinham os turnos, cada sacerdote tinha um turno, o período que ele ficava, então ele possivelmente estava vindo do seu trabalho, ele tinha ido no templo, ele era aquele que ajudava nos sacrifícios, então o sacerdote estava vindo, vê aquele homem, e a atitude dele é: retira-se, deixando o semi-morto. Ele passa de largo. Versículo 32, semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo também passa de largo. Então Jesus fala desses 2 tipos de pessoas que estavam envolvidos na adoração, o sacerdote e o levita. Qual a diferença? O sacerdote oferecia os sacrifícios, os levitas, além dos sacrifícios, também cuidavam da parte de música. Os sacerdotes geralmente serviam a Deus diretamente, os levitas tinham a função de ajudar os sacerdotes guardavam o pátio dos sacerdotes, os levitas guardavam o pátio geral do templo, eles tinham aquela função mais externa do templo, os levitas. Os sacerdotes supervisionavam a manutenção do complexo do templo, os levitas mantinham o complexo de uma forma mais geral, seria aqueles serviços menos importantes que eram realizados pelos levitas. Eles não podiam se casar, os sacerdotes, com viúvas e divorciadas, os levitas podiam casar com viúvas e mulheres divorciadas. Os sacerdotes não podiam lamentar, podiam lamentar apenas a morte de parentes próximos, eles só podiam chorar pelos parentes próximos, não podiam lamentar por outras pessoas, os levitas podiam lamentar por qualquer pessoa. Então, Deus cria realmente uma distinção entre sacerdotes e levitas. Mas ambos aqui, o ponto da parábola é esse, eles
passam de largo. O sacerdote, um pouco mais importante, o levita, alguém um pouco menos importante. E o que impede o sacerdote e o levita de ajudarem aquele homem que está ferido? Eles eram membros do templo, eles representavam o culto de Israel. Mas agora eles estão vendo um homem caído, eles não mostram nenhuma compaixão, nenhuma misericórdia. Veja, a essência do culto, dos sacrifícios, era a misericórdia de Deus. Deus mostrava misericórdia perdoando o pecado, fazendo com que o homem se tornasse próximo de Deus através do perdão do pecado. Essa era a essência do sacerdote. E o que torna essa negligência ainda pior é que o público que está ouvindo a história provavelmente presumiria que aquele homem que está caído, espancado, talvez estivesse retornando do templo de Jerusalém. E aqueles sacerdotes viviam das ofertas. Veja como Jesus é sagaz na sua forma de contar a história. Aquele homem caído, possivelmente era quem mantinha os sacerdotes, os levitas, as ofertas. Talvez ele tivesse ido do templo, dava as ofertas, mantinham. Mas eles agora passam, olham para aquele homem, passam de lado. A história aponta as falhas dos líderes religiosos em serem humanos, em seguirem a essência do que Deus é, de mostrar a misericórdia. E possivelmente a razão de passar ao largo era a ideia de não tocar em um corpo. Havia uma grande preocupação, porque quando os levitas tocavam em um corpo de alguma forma, segundo a lei, eles se tornavam impuros e eles então precisariam de um processo de purificação. Eles possivelmente pensaram em várias coisas. O fato é que eles passam de largo. Aqueles que estivessem ouvindo a história iam pensar, mas esses não eram os primeiros que deveriam mostrar compaixão, que conheciam a Deus, que lidavam com amor, que conheciam a vontade de Deus. O entendimento deles de Deus, com certeza, está errado. Então, através dessa parábola, Jesus começa a mostrar, e esse é um ponto importante, quão distante aqueles religiosos estão da essência do que Deus é, que é o Deus cheio de misericórdia. O problema daqueles falsos religiosos é que eles não tinham compreendido o coração da graça, do pacto, que é exatamente a compaixão e a misericórdia de Deus. Eles criaram um Deus à sua imagem. Essa história Jesus está lembrando, na história, na parábola do filho pródigo e tantas outras, Jesus está lembrando quem Deus é. Deus é cheio de misericórdia. Ou seja, os judeus, eles esqueceram a essência do que Deus era. Eles estavam tão envolvidos na religiosidade, que aquela religiosidade, aquelas cerimônias, fez com que eles perdessem a essência do que Deus é. Será que não é isso que a palavra de Deus ensina? Vamos ver, por exemplo, Êxodo 34, depois a gente volta, versículos 6 e 7. Êxodo 34, versículos 6 e 7. Veja quando Deus vai se autodefinir para Moisés. É maravilhoso você ver Deus falando dele mesmo. E diz assim, 34, 6 a 7. E passando o Senhor por diante dele, clamou. Veja, Deus falando dele mesmo. Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. É assim que Deus se autodefine, como sendo um Deus cheio de compaixão, de clemência, de longanimidade, que é paciência e misericórdia. Esse é o cerne do que Deus é.
E esse amor de Deus, essa misericórdia é vista sobretudo no pacto, na aliança da graça, onde Deus chama Israel, onde Deus chama pecadores, e através daqueles sacrifícios que apontavam para o sacrifício de Cristo, perdoava o pecado. Deus era cheio de compaixão e de longanimidade. Mas as pessoas que deveriam mais conhecer isso, são aquelas que olham para aquele homem e passam ao largo. E aí, vamos voltar lá para Lucas 10, versículo 33. Certo samaritano, isso quando o judeu ouvisse isso, ele ia tremer. Havia um ódio mortal entre os judeus e os samaritanos. É como se você pegasse hoje alguém de Israel e um palestino. Ou talvez um turco e um armênio. Havia um ódio mortal. Esse ódio mortal, a explicação para esse ódio, se você voltar nas Escrituras, nós não vamos fazer isso, mas nós nos lembramos que quando o reino do norte caiu, que tinha capital em Samaria, o rei assírio então reocupa aquela região de Israel com moradores de outras partes. E eles então começam a desenvolver um culto sincrético, os samaritanos. E os samaritanos, então, eles diziam, aos poucos, eles começaram a dizer que eles, na verdade, eram o verdadeiro povo de Deus. Que a ideia dos judeus de construir um templo em Jerusalém era equivocada. Eles, então, adoravam lá no Monte Gerizim. Eles chegaram, inclusive, a construir um templo lá no Monte Gerizim. 130 anos, mais ou menos, antes de Cristo, o rei João Hircano, judeu, mandou destruir aquele templo, guerreou contra os samaritanos. Ainda enquanto Jesus era jovem, em uma Páscoa, os samaritanos encheram o templo de ossos. E os judeus então foram impedidos, segundo Flávio Joséfo, de fazer a própria Páscoa. Então existia um ódio mortal entre judeus e samaritanos. Era um ódio mortal. Eles não eram próximos, eles se odiavam. E é por isso que um dos piores títulos que Jesus recebe em toda a Bíblia é: ele é um samaritano. Ele é um samaritano. Então, quando a gente pensa nessa parábola, nós até dizemos: essa pessoa é um bom samaritano. Nós estamos cometendo um erro de interpretação chamado anacronismo, estamos usando valores modernos para interpretar o texto da época, mas na mente do judeu não existia samaritano bom. Todo samaritano era mau. E esse samaritano, Jesus dizia, um samaritano, pasme, um samaritano que seguiu o seu caminho. O que é que o samaritano faz? Passou-lhe perto, e aqui vem o cerne da parábola, compadeceu-se dele. E a palavra que Lucas usa aqui é uma palavra que literalmente, a palavra compaixão, já expliquei outras vezes, vem essa ideia de vísceras. É como um murro que você leva na barriga, é um profundo movimento. É quando você vê o sofrimento de alguém, a situação de alguém, então você é movido por isso. Era isso que definiu o próprio ministério de Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus viu uma multidão e ele chora porque ele teve compaixão. Jesus vê pessoas cegas e ele então tem compaixão. O tempo inteiro os evangelistas estão dizendo que Jesus era movido por compaixão, ele tem misericórdia das pessoas. E fazendo isso, ele está mostrando que ele era o próprio Filho de Deus, porque é a essência de Deus. É assim que Deus se revela, como um Deus cheio de compaixão. Compaixão por pecadores. E Jesus, então, se mostra cheio de compaixão. Esse é o ponto da parábola. Os outros não tinham compaixão. Eles falavam, eles liam as Escrituras. Os sacerdotes também tinham o papel de ensinar em Israel. Mas eles não entendiam. Era uma religião sem Deus. Era um Deus desvirtuado. Haviam perdido a compaixão. Mas aquele samaritano, que aos olhos de todos era alguém indigno, ele teve
compaixão. O versículo 34 diz: e chegando, pesou-lhe os ferimentos, aplicando o óleo e o vinho, colocando sobre o seu próprio animal. Veja, ele coloca, veja a atitude desse samaritano. Ele usa seus próprios instrumentos, o óleo e o vinho, para cuidar das feridas, coloca o homem sobre o animal, que pressupõe que ele vai caminhar a pé, leva para uma hospedaria, trata dele. Versículo 35, no dia seguinte tirou 12 denários, um denário era um dia de trabalhador, e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Se ele deu 2 denários, segundo os cálculos dos estudiosos, significava 2 meses de hospedaria paga. Ele fez um check-in naquele hotel da época, né? 2 meses está pago. E ainda deixou um cheque em branco de alguma forma. Se tiver mais alguma coisa, se ele levar mais de 2 meses para se recuperar, quando eu voltar, eu acerto a conta, eu pago tudo. Cuide deste homem. Veja a compaixão dele. Cuide dele. Cuide dele. Se você gastar algo a mais, eu te indenizo quando eu voltar. Isso é maravilhoso. E aquele intérprete da lei, essa história, ela destrói aquele senso de autojustiça, porque o samaritano foi o próximo daquele homem. O samaritano foi o próximo daquele homem, judeu. Vocês entenderam? A força da parábola. Um judeu que está caído. E o samaritano que vocês odeiam tanto, teve compaixão e tratou o judeu como seu próximo. O próximo é qualquer pessoa que surge em nossa vida, que nós temos a capacidade de ajudar, independente de quem ele é. Nós não pensamos na cor dele, na posição social dele, na ideologia, no que é que ele pensa. Mas quando surge alguém em nossa vida, a nossa compaixão nos leva a imitar Deus, como o samaritano fez. O samaritano não foi enchido, cheio de ódio. Ele não conhecia a teoria, mas a prática do amor, a prática da compaixão. E a história termina com a pergunta do Senhor Jesus. Agora Jesus chegou no ponto: qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Jesus disse: você entendeu? Você entende quem é Deus, jovem? Você entende de fato quem é o próximo? Você compreendeu? E a resposta daquele homem mostra quão difícil para ele era ouvir a história. Veja como ele responde. Ele não diz o samaritano. Ele vai usar uma circunlocução, né? Ele vai usar aqui, o coração dele está tão cheio de preconceito que ele diz assim: o que usou de misericórdia com ele. Ele não diz o samaritano. O que Deus usou de misericórdia. E o que Jesus diz é o seguinte: então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Vai e tem compaixão de qualquer pessoa que surge em sua vida, ainda que seja um samaritano. Não deixe que o amor e a compaixão sejam barradas por ideias religiosas equivocadas. Faça o mesmo, proceda da mesma forma. Então, qual o significado dessa história? A chegada do reino de Deus em Jesus, ela inaugura algo inusitado.
A chegada de Jesus mostra que o reino chega de forma gloriosa. E agora, não apenas judeus, mas também gentios eram objetos da graça de Deus. E por isso Jesus estava aqui. A compaixão de Deus seria amplificada na cruz do Calvário para gentios. Os planos redentivos de Deus estavam sendo amplificados. E nesse momento, agora Jesus vem para restaurar, para recuperar a essência do que Deus é. Deus havia mostrado compaixão para com Israel, mas agora Deus estava mostrando compaixão para com gentios. A chegada do reino significava a amplificação dessa nova aliança da graça, onde eu e você, gentios, entramos. E esse estranho amor de Deus, ou singular, aliás, amor de Deus, demonstrado no seu próprio amor, enviando o seu Filho Jesus para ter compaixão por pecadores, deveria ser emulado, imitado por mim e por você. A compaixão de Deus, ela deve ser emulada. Esse é o ponto da parábola. Imitada. Sem barreiras, sem preconceitos com pecadores que nós achamos que são indignos do amor de Deus. Isso significa que Jesus está ensinando um politicamente, um inclusivismo do politicamente correto? É claro que não. Pregar o Evangelho para as pessoas e ser compaixão não significa dizer e chamar o errado que as pessoas estão fazendo de certo. O próprio Jesus, em João capítulo 4, se você abrir sua Bíblia, vai dizer que aquela mulher estava adorando de forma errada. Jesus diz assim: vocês adoram o samaritano que vocês nem conhecem. Se você lê o Evangelho de João, no capítulo 4, Jesus vai dizer que aquela mulher samaritana, vai dizer que ela teve vários maridos. Jesus vai apontar todo o pecado, todo o erro, toda a falha. Nós nunca devemos confundir as duas coisas. Mas no Evangelho de João, no capítulo 4, essa mulher, ela não sabia como adorar. E ela pergunta ao Senhor Jesus: como é que eu devo adorar? E Jesus então vai ensinar a ela agora várias coisas importantes. Ele diz o seguinte, versículo 20, 4:20, nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Isso era um debate que existia na época. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Jesus está mostrando que agora, com a vinda dele, obviamente é um momento de transição. O templo, após a morte de Cristo, o véu ia se rasgar de alto a baixo, não seria mais um lugar de adoração. O lugar de adoração é onde Deus estiver com o seu povo, mediante o Espírito. Isso ia mudar, mas veja o que ele diz. Versículo 22, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus dizendo: mulher, você está toda errada, o culto seu é errado, a sua compreensão de Deus é errada, você está errado. Jerusalém era o lugar certo, mas não será para sempre. Isso também vai mudar. Vocês adoram o que não conhecem, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Jesus está falando desse momento da nova aliança que está chegando, mas em nenhum momento Jesus vai dizer que ela estava certa. Esse não é o ponto da parábola. A compaixão deve ser anunciada a todos, apesar dos seus pecados e das suas falhas, mesmo com pessoas que nós não concordamos, mesmo com pessoas que nós sabemos e achamos que aos nossos olhos são pecadoras, que são indignas, mas nós somos o instrumento de Deus na terra para mostrar compaixão a essas pessoas. É através de mim e de você que o Evangelho vai chegar a pessoas que odeiam a Cristo. Que o Evangelho vai chegar a pessoas que você diz assim: eu acho que nem adianta falar para essa pessoa que ela nunca vai crer, ela está tão cheia de ideias anticristãs, de ideologias, essa pessoa é uma pessoa que tem uma vida devassa, que nem adianta falar. São essas pessoas que nós temos que mostrar compaixão, falar do Evangelho e mostrar compaixão, porque eles também são dignos
de experimentar através das nossas vidas a compaixão divina. Essa é uma lição maravilhosa. Mas quem é o bom samaritano? A palavra em nenhum momento é chamada de bom samaritano, né? Mas quem é de fato? Obviamente que quando nós olhamos um aspecto mais profundo dessa parábola, que mostra esse samaritano que vem e mostra compaixão por alguém que está caído, de alguma forma nós nos identificamos, e a nossa tendência é queremos nos identificar com o bom samaritano. Mas quando nós olhamos o real estado da nossa vida diante da lei de Deus, onde nós somos pecadores, onde todos são indignos, onde ninguém pode obter justiça própria pela obediência da lei, como Paulo diz, pela lei, muito pelo contrário, vem o pleno conhecimento do pecado. Nós não somos o samaritano, nós somos o caído. Nós somos o caído, aqueles que estavam longe da graça, do amor de Deus. E o Senhor Jesus, como um samaritano, nos amou, nos viu, se aproximou de nós, viu a nossa miséria, viu o nosso pecado, viu que não tinha nada de bonito em nós, não havia nada de bom em você. Na verdade, não há nada de bom em nós mesmos. Mas Ele tem compaixão, e se aproxima, e cuida, e paga o nosso pecado na cruz do Calvário, e nos salva, e paga essa conta. E Ele se torna o nosso próximo, como o autor aos Hebreus diz, o nosso irmão mais velho. Ele é a expressão máxima do amor e da compaixão de Deus. Ele é o exemplo que nós devemos emular. Os judeus, eles deveriam emular, obviamente, esse Deus que havia se revelado no Antigo Testamento. Nós devemos revelar esse Deus que se revela no Antigo Testamento, mas conforme essa revelação final em Cristo, onde Deus mostra o seu amor e a sua compaixão na cruz do Calvário. Ali nós vemos a compaixão de um Deus que nos coloca literalmente nas costas, que mata o seu filho, que despeja a ira dele sobre o seu filho, porque ele vê não só o seu filho, ele vê o meu pecado e o seu pecado no seu filho, para que ele possa nos perdoar. Então as aplicações finais desse texto são muito claras, irmãos. Essa é uma parábola que nos ensina que só pode amar o próximo verdadeiramente aqueles que são alcançados e que compreendem a graça e a essência de Deus como sendo um Deus cheio de compaixão. E aqueles então que são alcançados por essa compaixão, eles então imitam e emulam essa compaixão, estendendo os laços de amor e de misericórdia para com muitas pessoas que aos nossos olhos nunca seriam dignas de ser os nossos próximos. Não há limites para o dever do discipulado de amar o próximo, menos mesmo o mais improvável. A essência do discipulado é amar a Deus e ao próximo. E nós enfatizamos muito a ideia do amor a Deus, mas nós precisamos lembrar do amor ao próximo. E Agostinho, diz algo interessante, ele diz assim, nós devemos amar a Deus pelo que Deus é, mas nós amamos ao próximo por amor a Deus. Porque não há como amar a Deus sem compreender quem Ele é e sem querer imitar o que Ele faz e obedecer às ordens que Ele nos dá. O próximo a quem devemos amar não se limita aos membros do nosso grupo. Nós fazemos muito isso. Os grupos menores da igreja. O próximo é qualquer pessoa que Deus em sua soberania faz cair na nossa frente. E você deve mostrar compaixão. E Jesus escolhe esse samaritano, um dos grupos mais odiados pelos judeus, como modelo de amor ao próximo. O amor do samaritano pelo seu inimigo é prático e custoso.
mas é, acima de tudo, um amor de ação. O homem queria discutir teoria com Cristo, mas através da parábola, Jesus está mostrando que a essência do Evangelho envolve teorias, envolve doutrinas, mas doutrinas que não têm prática, elas não servem para absolutamente nada. Doutrina sem prática nos torna igual aquele fariseu e esse levita e esse intérprete da lei. Conhecedores, mas sem compaixão. Que o Senhor, em sua infinita e bondosa graça, nos ajude como igreja, como povo de Cristo, como povo do Senhor, em meio a um mundo tão dividido, onde o ódio campeia em todos os lugares, sobretudo nas redes sociais. Que nós sejamos pessoas que levem o amor e a compaixão de Deus pelos pecadores. E se você está aqui nessa noite e não é um cristão verdadeiro, a minha oração é que você experimente esse amor e essa compaixão de Deus pela sua vida. Que o Senhor transforme você. E aí você vai conhecer o poder de um bondoso Salvador que chama pecadores como você para ser o seu próximo. Que Deus aplique essa palavra no nosso coração. Senhor, nós louvamos e exaltamos o Teu nome. Somos gratos pela Tua palavra, que tem sempre lições profundas. E essa parábola, de alguma forma, ela nos destrói, ela destrói o nosso senso humano de autojustiça, de autojustificação, de nos acharmos sempre melhores do que os outros, de sempre impormos limites e barreiras para demonstrarmos compaixão, de estabelecermos regras e mais regras em relação a quem é e quem deve ser o nosso próximo. Tenha misericórdia de nós, porque nós precisamos muito da Tua graça para mostrarmos essa graça àqueles que não Te conhecem, aqueles que vão surgindo em nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.